Hoje vamos falar, então, um pouquinho de lei de causa e efeito, ou ação e reação, né? São a mesma coisa. Na quinta-feira, antes da Páscoa, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e Pedro não compreendeu e disse: Mestre, nunca me lavareis os pés. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. E Pedro olhou para todos com um olhar de reprovação e desprezo. Pedro era bastante duro, né? Mas ele mudou bastante. Assim como nós estamos tentando mudar, ele também mudou. E Jesus respondeu: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos em nenhuma circunstância da vida. Afirmo que sem o meu auxílio não participarás das alegrias supremas da redenção. Pedro então se acalmou e Jesus começou a meditar, penetrando nos acontecimentos do futuro, que ele tinha acesso a todas essas coisas, né? E disse: Aproxima-se a hora do meu testemunho. Sei que todos estarão dispersos nesse instante. É natural, porque vocês ainda não estão preparados, senão para aprender. Antes que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que vos conheçam como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, não pela demonstração de poderes espirituais, não pelas vestes que vocês usam, mas pela revelação do amor com que eu vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício. Sim, também nós devemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus dessa forma, com humildade, com o amor com que ele nos ama, que a gente possa amar os nossos semelhantes. E vendo que Jesus fazia as suas despedidas, Pedro, que sempre era muito irrequieto, perguntou: Afinal, Senhor, para onde irás? E o mestre olhou serenamente e disse: Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho de sacrifício e extrema abnegação. Mais tarde, você vai tomar posse dessa fortaleza, quer dizer, quando você estiver mais evoluído. Simão, desejando provar o valor da sua dedicação, disse: Não posso seguir-vos. Acaso o Senhor duvida da minha coragem? Por vós eu darei a minha vida. E Jesus respondeu: Pedro, a tua inquietação necessita novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Eu te afirmo que esta noite, antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Julgais-me então, Senhor, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem, o ser humano, ainda não evoluído, é muito fraco nas suas falhas, nas suas imperfeições, né? Não é perverso, é frágil, é fraco. No momento extremo do testemunho, logo que Jesus foi preso, Pedro, inconformado e para demonstrar a coragem em defender o evangelho, retirou a espada e se preparou para a luta e cortou a orelha do soldado que dava voz de prisão ao mestre. Jesus, com sua imperturbável serenidade, sem esboçar o mínimo gesto de violência, diz: Simão, guarda a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido.
E assim Jesus deixou para sempre no Evangelho a lição da lei de causa e efeito. Aquilo que você fizer vai retornar para você da mesma forma. Cuida com o que você faz, cuida com o que você fala, como disse a lição aqui de hoje, porque dessa mesma forma você vai colher, né? Esta é a lei de causa e efeito. E Jesus curou o ferimento do soldado, ensinando a todos nós a não revidar o mal com o mal. Quer dizer, fizeram mal para Jesus, mas ele foi lá e fez o bem. É essa lição que nós devemos seguir. É dessa forma que nós devemos aprender, certo? No momento supremo do testemunho, os discípulos se dispersaram, assim como Jesus previu, conhecendo a humanidade como ele conhece, né? A humildade com que Jesus se entregara desapontava alguns que não conseguiam compreender aquele reino tão distante. Pedro e João viram que a prisão era fato consumado e combinaram acompanhar de longe. Os dois desejavam prestar auxílio a Jesus o quanto eles pudessem. Os demais discípulos, receosos da perseguição, haviam fugido, debandado. Ninguém ficou lá para contar o caso. Eles precisavam, João e Pedro, ficar a par de todos os acontecimentos para encontrar algum recurso para salvar Jesus. Iriam recorrer às suas relações em Jerusalém, a favor do Mestre. Sabiam o perigo e as ameaças que pesavam sobre eles. Muitas pessoas acusavam Jesus de feiticeiro e blasfemo. A noite caía e os dois observavam que os soldados chegavam à residência de Caifás, onde Jesus tinha sido recolhido a uma cela úmida, entre zombarias e impropérios, quer dizer, palavrões, palavras mal faladas, né? Agora juntava-se ao grupo a multidão no alvoroço das comemorações da Páscoa. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo forjavam naquele acontecimento um caráter popular à perseguição ao Messias, porque eles estavam por conta que Jesus entrou de maneira muito triunfal em Jerusalém. Então, eles queriam cortar as pernas, os braços, a palavra, tudo, né? João voltou a Betânia para informar a mãe de Jesus sobre o ocorrido, enquanto Pedro se misturava ao povo para observar o que fosse útil para ajudar o mestre. Falava-se do Cristo como um traidor ou um revolucionário vulgar. Alguns o chamavam de ladrão. O seu ensinamento era ridicularizado. Zombavam do seu exemplo e outros diziam que ele havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Pedro sentiu a hostilidade que teria de enfrentar para socorrer o Messias. Estava dominado por dúvidas e aflições. Ele também já estava com um pouco de medo, né? De receio. Quem não estaria? Fazendo um exame de consciência, vamos nos colocar lá na situação, né? A gente faria a mesma coisa. Onde eu parei aqui? Começou a pensar nos seus familiares, nas suas necessidades, nas convenções de Jerusalém, nos sofrimentos, nos castigos que ele iria sofrer se ele fosse defender Jesus, né? Então a dúvida já começou a tomar conta dele. Entrou no pátio onde estava a multidão e uma criada da casa já perguntou: não és tu um dos companheiros deste homem? E Pedro respondeu: estás enganada, eu não sou. Examinou aquela primeira negativa e considerou que era o mais razoável a fazer para defender Jesus. Então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Eu nunca fui discípulo desse homem.
o homem frágil, o homem fraco, né? Mais do que perverso. Longas horas passaram e Pedro duelava com a sua consciência. Naqueles instantes em que fora chamado ao testemunho, já era noite alta, e os servos estavam lá servindo vinho, e um deles encarou Pedro e disse: é aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. E Simão ficou pálido. Está enganado, amigo. Veja que isso não é possível. Quantas negativas? Logo após a terceira negativa, os galos cantaram, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu muita angústia. Caiu a ficha, né? Assim. Levantou-se cambaleante e, voltando-se para a cela, viu o semblante sereno de Jesus e a contemplá-lo através das grades. Com muito remorso, retirou-se envergonhado. Fora dos muros da cidade, chorou copiosamente. Já estava arrasado, porque ele viu que o mestre tinha razão, né? Ele que sempre fora ríspido, decidido, que condenara invariavelmente os transviados da verdade, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido pela sua falta. Começava a entender a razão das experiências dolorosas dos seus irmãos em humanidade. Em seu espírito desabrochava novas considerações infortunados da vida. Desejava ajoelhar-se ante o Messias e suplicar perdão para a sua falta. Através das lágrimas, Simão teve uma visão consoladora. O mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo o mesmo sorriso sereno. Pedro, com toda a emoção, ajoelhou-se e disse: Senhor, perdoai. E nesse instante nada mais viu. Então o pescador refletiu mais ainda, lembrando as advertências de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quer dizer, ele aprendeu ali naquela experiência dura, isso que Jesus estava ensinando. Então, meus irmãos, a lei de causa e efeito é uma lei universal, rege o universo inteiro. É uma lei divina que promove a contabilidade dos nossos débitos, dos nossos créditos, né? Todos nós vamos prestar contas do que fizemos, do que deixamos de fazer. E sempre isso acontece pelo resultado das nossas escolhas, né? Então, essa lei nos ensina que todas as nossas atitudes geram consequências, boas ou más, depende da escolha que eu faço, né? Como diz lá em Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer. A doutrina espírita não diz que é pecado, que é proibido, nada disso. Tudo me é lícito. Me convém? Aí eu tenho que analisar se vale a pena o que eu vou fazer, o que eu vou falar, a atitude que eu vou tomar, como eu vou agir contra o meu semelhante, que atitude eu vou tomar naquela situação. Então, isso tudo é uma análise para a gente ter mais crédito do que débito diante da lei, né? Deus não fica falando para a gente, não faça isso, faça aquilo. Não, nos deu aí o livre-arbítrio, né? O resultado é nosso, a consequência é nossa. Por isso que a gente, quando tem um sofrimento, não sabemos o porquê, não podemos culpar ninguém. Certo? O sofrimento pode vir de uma causa atual ou de uma causa anterior.
atual, eu faço alguma coisa nesta vida e aqui mesmo eu já estou colhendo a minha consequência. E às vezes eu vou colher numa vida próxima a consequência do que eu fiz. Mas sempre eu vou ter que colher. Vou ter que. Não é pagar, não gosto da palavra pagar. Pagar é muito pesado. É corrigir a nossa falha, né? É isso. Na reencarnação, há um mecanismo muito interessante. Ela inverte o lado. A vida ensina mudando a posição. Quer dizer, se eu trair, amanhã eu vou ser traído. Se eu roubei, amanhã serei roubado. Se eu caluniei, amanhã serei caluniado, né? Não exatamente assim, mas é a colheita daquilo que eu fiz, certo? Estes são os processos educativos da vida. É dessa forma que Deus nos ensina e nos corrige. É dessa forma. Não é nos castigando. Jamais. Né? Chico Xavier tinha um amigo, o Quincas. Ele fazia parte lá do trabalho espiritual do Chico, né? E um dia ele chegou ao escritório dele, de contabilidade, e achou tudo destruído. Tinha sido roubado tudo de muito valor, tudo. Estava tudo, ficou a zero. E ele ficou muito abatido. E à noite, na reunião, o Chico perguntou: "O que foi, Quincas? Você está triste?" Aí ele contou o que tinha acontecido, tal, não sei o quê. O Chico, então, abraçou. Ficou lá abraçado com ele um tempão, sabe? Um carinho, assim, né? Abraçou um tempo, não disse nada, nada. Só abraçadinho, assim. E depois de um tempo ele disse: "Ah, meu filho, como é bom devolver." Quer dizer, você está sofrendo hoje alguma coisa? O que será que você fez para que isso estivesse acontecendo? A gente nem precisa ficar perguntando, porque não, às vezes não vamos descobrir lá, no outro lado, aí nós vamos saber, né? Se desta vez nós conseguimos acertar as contas ou não, né? Então, é uma história bem interessante, né? Por que a gente entra nesses processos de educação divina? Será que é necessário, minha gente? Por que a gente vai lá e espeta o outro? Faz alguma coisa que não deve fazer? Para quê? À toa. Para colher mais tarde uma consequência tão horrível? Então vamos pensar melhor na hora que a gente vai falar, na hora que a gente vai agir, na hora que a gente vai tomar uma atitude. Vamos pensar melhor. Pensar assim: eu sou um espírito imortal. A minha vida não é só essa aqui. Então, como espírito imortal, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. E eu vou colher amanhã o resultado do meu plantio de hoje. Simples assim. Chico Xavier dizia assim, ó: "O mal que eu causo ao semelhante é brasa que espalho sobre a minha cabeça." Faço mal, já estou colocando aqui na minha conta aquele mal que eu fiz, né? Eu vou ler para vocês a lição 38 do Fonte Viva, se soubéssemos, tá? O homicida soubesse, conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Pode ser que amanhã ele vai sofrer na quimioterapia e um câncer cruel até desencarnar, sofrendo muito.
Não quer dizer que todo homicida vai ter câncer e vai sofrer assim, e vai morrer disso. Mas é uma possibilidade, né? Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Quer dizer, se o caluniador soubesse, ele paralisava suas cordas vocais para não falar, ou jogava a caneta lá do lado para não escrever aquela calúnia que ele iria escrever. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o desertor do bem, quantas vezes que a gente, às vezes, deserta de fazer o bem. Se a gente soubesse o que nos aguarda amanhã, não faria isso, né? Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Gente, conhece gente, coisa mais dura que... Se você age dessa forma com qualquer pessoa, veja lá o que vai te acontecer no futuro. A indiferença, talvez, de uma pessoa muito querida, para você sentir lá no seu coração como é doído, como é duro, né? Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Não é duro, pessoa egoísta, que só pensa em si? É terrível, né? A pessoa só pensa nela, só ela que importa, só ela que tem valor. É dureza. Deixa ele. Lá no futuro a gente conversa. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e harmonia. Quantos que se desequilibram no comer e se tornam suicidas indiretos, morrem porque ao adquirirem algum problema de saúde pelo excesso de comer, o excesso de beber. Como é que ele vai responder a isso tudo, né? Se alguém está roubando hoje, desviando dinheiro, souber na vida próxima, ele passará imensas necessidades financeiras, lutará e não conquistará nada de material. Ele jamais ergueria as mãos para furtar qualquer coisa. Vocês conhecem gente assim? Que luta e as coisas não acontecem? Como é bom devolver, né? Se aquele que usa as mãos para violentar o semelhante, seja a sua esposa, os filhos, os parentes ou até outras pessoas quaisquer, quem espalhar a violência soubesse que na vida seguinte ele virá sem mãos, às vezes sem pés, sem poder andar, ele pensaria duas vezes. E hoje a gente está vendo tanta gente fazendo tanta coisa, né? É isso. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. As leis divinas estão aí para nos orientar, mas a gente escapa, foge para cá, foge para lá, faz tudo pelo caminho tortuoso, difícil, cheio de pedrinha, tropeça, dói o dedo, mas é por aqui que eu vou. Então vai. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade,
quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Ninguém que faz o mal sabe com plena ciência o que está fazendo, porque ele não imagina o que ele vai colher depois. O que é que virá para a sua vida mais tarde, né? O Livro dos Espíritos nos esclarece sobre essa lei de causa e efeito nas questões 825 a 872. Quem quiser ter a curiosidade, leia lá para entender sobre livre-arbítrio, sobre a lei de ação e reação e tudo isso aí, né? Deus, que é muito justo, age sempre muito bem com seus filhos, ele não castiga, né? Não há acaso, não há injustiça na lei divina, não há. É tudo certinho. Você planta, você colhe. Faça o bem, você colherá o bem. Faça o mal, colhe os transtornos. É matemático, né? Eu vou dizer para vocês algumas características dessa lei de causa e efeito. A encarnação não é punição, é evolução. Quanta gente, às vezes, fala assim, o que eu fiz para merecer esse castigo? Por que será que Deus está me castigando dessa forma? Eu não merecia isso, não merecia aquilo. Não sei se a gente merecia, ou qual é o motivo da gente estar passando certas coisas. Então, não é punição. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para melhorar, para nos tornarmos perfeitos. É essa a função da encarnação. O sofrimento é próprio da imperfeição. Só porque somos imperfeitos é que nós sofremos, que nós agimos mal, que nós colhemos as coisas erradas. Quando nos tornarmos perfeitos, não mais teremos sofrimento. Não mais. A lei divina não castiga, ela educa. Ao reencarnar, os espíritos se sujeitam a expiações e provas. Quer dizer, quando a gente está expiando, a gente está pagando alguma coisa. Vamos dizer na palavra que eu não gosto. Paga, né? Alguma coisa que a gente fez lá atrás, no passado. As provas podem ser um preparo para o nosso futuro. Eu estou passando por uma prova difícil para melhorar o meu futuro. É um pouquinho diferente, né? Um espírito pode escolher uma restrição orgânica para ele não cair em falhas do passado. Quer dizer, ele já falhou e ele pode escolher, eu vou assim, assim, porque aí eu não vou passar mais pela tentação de cair. Pode acontecer, né? Conforme a evolução do espírito, ele pode escolher as provas que ele vai passar. Se ele estiver já um pouquinho mais preparado, ele pode escolher. Tem alguns casos em que é dito para ele, você vai lá e vai passar por isso, e não tem choro, e não tem vela, e não tem escolha. Pronto. Mas tem alguns que podem escolher. Depende, né? E o acaso não existe. Não existe. Existe a lei perfeita, justa, que só visa o nosso bem. Nós agimos mal por consequência nossa, né? Então, de que forma que nós vamos fazer? Nós vamos ter que passar as mesmas coisas para corrigir os nossos passos, para tentar acertar, para tentar fazer diferente, não mais fazer a coisa errada. É assim que o nosso aprimoramento vai acontecendo, né? E de tanto a gente agir mal, e de tanto a gente errar, e de tanto a gente passar, um dia a gente toma consciência. E aí a gente muda o caminho, muda o jeito, né? Aí a gente começa a trilhar uma coisa melhor. Por isso Jesus disse a Pedro, guarda a espada, Pedro, para que não percas mais que a orelha. Ele
arrancou a orelha do soldado, ele já estava comprometido na orelha, né? Se ele fizesse mais coisa, guarda a espada. Se Simão Pedro levantou a mão para ferir, Jesus levantou a mão para curar. Então, você vê, é minha escolha, a minha atitude. Eu vou ferir ou eu vou curar? Ou eu vou ajudar? Totalmente escolha nossa. E no momento de crueldade e deboche na cruz, Jesus pede a Deus, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus passando aquilo tudo lá que ele estava passando. Pede perdão porque ele sabe que nós éramos muito infantis para fazer aquela brutalidade. Isso porque ele estava no patamar tão mais que nós todos, como está até hoje, que ele era capaz de compreender a humanidade. Não sabem o que estão fazendo. Como a mãe, um pai que vê que o filho faz errado, isso aqui vai lá, ele é criança, ele não tem juízo, ele não sabe ainda. Assim Deus pensa de nós. Ainda eles não sabem, né? Se soubéssemos, como está aqui na lição, não faríamos, né? Com certeza, todos nós vamos chegar ao final desse processo da evolução. Todos nós. Todos os nossos defeitos vão ser corrigidos. Como diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, podem procurar que está lá. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiências necessárias. Quer dizer, meus defeitos vão ser corrigidos pelo tempo, porque Deus usa o tempo para nos corrigir, para nos ensinar, para fazer com que a gente melhore. Ele usa o tempo, não a violência. Nós usamos violência, né? Bate logo na criança que fez tudo errado, já faz tudo de qualquer jeito, já xinga, né? Mas Deus não, Deus usa o tempo, porque Ele sabe que nós precisamos de tempo para evoluir. Tempo, muito tempo. Então, até que a esponja do tempo absorva os nossos defeitos, nos corrija, né? Todos nós vamos nos tornar anjos. O que são anjos? Seres perfeitos. Todos nós um dia seremos anjos. Porque o mal é sempre fruto de uma cegueira ou de uma ignorância espiritual, né? O mal faz parte ainda do mundo de expiação e provas em que a Terra está inserida. Mas já está finalizando esse tempo. Nós já estamos assim quase, com um pezinho quase lá no mundo de regeneração, né? Qual a diferença? Não vai mais existir mal lá na regeneração? Vai existir ainda o mal, porque nós ainda não estamos perfeitos. Mas o mal não terá essa influência tão grande sobre nós. Estaremos todos num patamar em que o mal será mais brando e a gente vai poder evoluir mais rápido, mais facilmente, sem grande influência que hoje nos atrapalha, nos impede o crescimento, né? Já vivemos momentos hoje de muita aflição. A gente olha o mundo hoje, a gente fala, acho que não vai mais ter jeito, né? Parece que não vai ter solução, né? Mas está ali, ó, nós já estamos vendo lá a chegada desse novo tempo, né? Falado por Jesus, pelos todos os profetas, que chegará esse novo tempo. E a separação do joio e do trigo, que é o bem e o mal, já está sendo feita. Para quê? Para que o joio não atrapalhe mais o trigo. Né? É assim que será. E que Jesus, então, nos envolva na sua luz e nos ajude a vencer as trevas do que todos nós somos ainda portadores. Todos nós ainda temos egoísmo, orgulho,
inveja, vaidade, todos nós. Uns têm mais disso, outros mais daquilo, mas todos nós ainda temos. Mas, se a gente prestar atenção, devagarinho, nós vamos corrigindo e a esponja do tempo vai absorvendo os nossos defeitos para nos tornarmos perfeitos um dia. Bom, meu irmão, tudo bem? Que Jesus esteja conosco.